Programa Tudo de Bom, com Isaura Cardoso. Oferecimento Batata Palha Slide, perfeita para a sua mesa. Programa Tudo de Bom, eu trago para você ele que é considerado um polêmico no nosso meio, mas é um pastor, teólogo, conhecedor desta verdade e que muitas vezes quando nós escutamos ele, a gente fica meio afrontado porque não vamos profundamente, às vezes nos nossos estudos ou às vezes nas nossas igrejas, não é colocado a verdade confrontante diante de nós. Por isso que eu tenho o prazer de trazer ele hoje aqui. Pastor Maurício Santana, seja bem-vindo ao Tudo de Bom. É uma honra tê-lo. É um privilégio estarmos aqui juntos neste programa, Tudo de Bom. Eu sei que o assunto pode tomar outra vertente, mas nós vamos juntos aqui trazendo tudo de bom para a pessoa estar melhorando, crescendo. Esse é o nosso objetivo, porque o livro de Salmos primeiro, ele fala que a pessoa tem que estar junto a ribeiros de águas, tudo no plural, pluralizado aí, vamos lá. E, olha, que dá o fruto da estação própria e tudo quanto fizer, aliás, e as folhas não caem, e tudo quanto ele fizer prosperará. Então esse é o nosso sentido, mesmo que a coisa pode ser polêmica, Paulo ele fala assim, que nós temos que contradizer os contradizentes. Muitas pessoas, eles leem a Bíblia, mas eles estão na contramão. Por exemplo, lá em Timóteo, Paulo fala, Timóteo, os últimos dias serão dias difíceis, trabalhosos. Aí, quando ele chega no versículo 7, ele fala assim, olha, que aprendem sempre, mas nunca chega ao conhecimento da verdade. Tem gente que conhece Bíblia demais, dá de 10 a 0 na minha pessoa, mas ele não sabe distinguir as cores, porque essas cores aí da Bíblia, essa exatidão, ela vem através do Espírito Santo, que é a revelação. Quando você chega em Coríntios 12, 13 e 14, vai falar dos dons espirituais. E o Espírito Santo trabalha através da inspiração. Todo ensinador, todo professor, quando ele é questionado, quem dá a última palavra é o Espírito Santo. Então, ele que vai dar o senso das coisas, a logística. Então, nós não podemos fugir dessa temática, porque senão aí a pessoa vai misturando as coisas. Amém. Então vamos começar porque o nosso intuito nessa terra são as famílias. Amém? Hoje quem mais sofre na terra é a família, quem mais está sendo destruída na terra é a família. A família é o maior projeto de Deus? É o maior. Quando Deus criou o homem, ele criou logo após a mulher. Veja bem, está aí lá em Gênesis capítulo 1, capítulo 2 e o 3. Ele faz o homem para quê? Para dominar. Façamos o homem a nossa imagem, domine ele. Agora, vem aquela questão. O que esperar de nós depois de ser o Jardim do Éden? Os problemas começam ao sair do Jardim do Éden. Eu vejo muitos ensinadores hoje, muitos palestrantes, falam assim, que no Antigo Testamento era permitido, já estamos lá na frente, ó. Começamos em Gênesis capítulo 1, 2, 3, 4, já estamos lá no livro dos reis, das crônicas. Falar, pessoas tiveram muitas mulheres. Na Bíblia nunca foi permitido ter mais de uma mulher. Por exemplo, Gênesis 4 agora, fala que teve um homem lá, pronuncia Nimrod ou Nimrod, ele teve 2 mulheres. Ó, Gênesis 4, 19. O primeiro homem que teve 2 mulheres, Deus registrou. Por que ele registrou? Porque não era permitido. Por exemplo, Adão teve quantas mulheres registradas na Bíblia? Uma. Eva. Só uma. Noé viveu 950 anos. Quantas mulheres? Uma. Agora não podem ficar inventando. Não, nunca foi permitido. É uma só. Agora, temos que entrar dentro do padrão da exatidão das Escrituras. Por que que Deus permite certas coisas? Aí vem o caso de Abraão, Gênesis 12. Teve uma. Depois houve uma permissão. Mas as consequências estão aí. Estão aí. Então, o ser humano, ele precisa aprender o seguinte. O que que diz as Escrituras? Essa é a realidade. Uma. E as que vão surgir na frente? Tem que ver onde Deus vai permitir. Porque se Deus não permitir, a consequência é danosa. Davi é um exemplo disso, assim, real. Real. Né? Porque o tanto de desgraças que aconteceram
pela desobediência dele de arrumar outra esposa, né, foram grandes. Grandes. Né, porque foram para todas as gerações. Hoje você lê na Bíblia e fala assim, Davi é segundo o coração de Deus, mas falhou. Falhou. O homem não pode ter no seu boletim, fala esse linguajar aqui de escola, educação, o homem não pode ter no seu boletim lá nota vermelha. E Davi teve uma nota vermelha que manchou a sua história. Com uma consequência terrível. Terrível. Ele, no caso de Batseba, que ele manda matar o esposo. Aí manchou o currículo dele. Está lá em 1 Reis 15, versículo 5. No caso de Urias o Heteu. Quer dizer, o homem não pode ter nota vermelha no seu currículo. Amém. Segundo o coração de Deus, corretamente. Mas a nota vermelha está lá. Biblicamente, o homem tem que casar com uma só esposa. Uma só. O restante Bíblia, é nossa invenção. É nossa invenção. É o livre-arbítrio de querer, de não ter tolerância, de não perdoar, de não lutar. Porque as mulheres lutam mais pelos seus maridos do que os maridos pelas mulheres. É verdade. Concorda? O marido é o seguinte, Isaura, e quem está nos ouvindo, ele é assim, ele casa, eu sou homem, estou falando do meu lado. Uhum. O homem ele tem um instinto predador. Ele casa, já quer colocar a sua esposa lá debaixo da cama, onde quiser, amarrada, escondida, já sai olhando outra. Esse é o nosso erro. Agora, o que o homem tem que ter consciência é que ele precisa conhecer as Escrituras, o que Deus fala. Por exemplo, eu, Maurício Santana, estou casado. Aí eu venho aí contrair outra esposa, outra núpcia. Se eu divorciar, eu tenho que chegar, onde eu chegar, eu digo assim, gente, na questão de família, eu cometi um erro como o leproso fazia. O leproso tinha que gritar, eu sou leproso. Hoje não, a pessoa está fazendo o erro e chega que é como se ele não tivesse passado por nada. Passa a ser um testemunho equivocado. Não, péssimo. Por exemplo, aí estão seus filhos, seus netos, as outras gerações que vão vir e que vão lembrar do seu nome. Aí o nome dele está com a nota vermelha muito grande. Esse é o problema nosso. Por exemplo, quando Jesus chegou aqui, chegou um grupo de Jesus, e a questão do divórcio. Porque é uma tradução ali errada, é equivocada. É porque hoje não vou entrar muito na questão. Até porque as pessoas hoje estão casando, se der certo... Se der certo, vamos. Se não der, há uma tradução que fala aí que a não ser, não tem isso no original. Não vamos entrar aqui no sentido de hebraico, grego, vamos ficar nesse português aqui mesmo. Ó, na questão, ele fala assim, a não ser por adultério, não tem isso no original não. No Antigo Testamento, se a pessoa adulterasse, ele tinha que assumir a pessoa. No Antigo Testamento, no Antigo Testamento o adultério a prostituição chamava-se pedrada na cabeça, morte. Morte. Agora, no Novo Testamento, Jesus falou assim, a não ser o quê? A dureza do coração. Eu tenho que assumir essa dureza. Então, hoje, você que está nos ouvindo, hoje, você vai falar assim, mas agora minha situação ficou feia. Não, não ficou. A pessoa, ele está divorciado, você vive debaixo da misericórdia de Deus. Não é que você está certo, você estava certo quando você estava com a sua mulher. Você não lutou por ela, você desistiu dela. O segredo de um casamento feliz, abençoado, é morrer. Defunto fala. Defunto fala. Então a pessoa tem que morrer. Se ele ficar caçando problema, ele vai encontrar. Vai encontrar na esposa, vai encontrar no esposo. E aí não tem sucesso. A pessoa conversa demais, fala demais, não tem equilíbrio. Hoje, os maiores conflitos estão dentro de nós mesmos. Definir aqui, não existe divórcio. Não existe. O que é que o senhor me diz? Existe essa separação que eu falei, da dureza do coração. Tá. Para evitar uma tragédia, eu com a minha esposa brigando demais, não dá certo. Aí não vamos entrar no lado da genética. Mas de qualquer forma, está errado. Está errado. O certo era morrer. Defunto não fala, vou aceitar que você está. Agora, falar é fácil. Eu quero ver o camarada praticar. Mas o importante, Zara, é a pessoa ter uma consciência que quando ele chega no livro de Malaquias, o último livro do Antigo Testamento, a Bíblia fala assim, fica com a mulher da tua mocidade. Por que ele não quer ficar mais com ela? Porque agora Deus abençoou, Deus o prosperou, Deus o fez florescer, e agora ele acha que pode chegar trocando a qualquer hora. Não pode. O livro de Malaquias fecha essa questão. Ele fala assim, outra vez vereis a diferença entre aquele que serve a Deus e o que não serve a Deus. Então a nossa diferença é ficar fiel até a morte. Pouco se fala sobre essa opressão que muitos pastores, muitos irmãos dentro da igreja, eu conheço casos de casais que os homens
fortemente oprimem suas mulheres. São grossos, são ignorantes, outros são sargentões dentro de casa. Lá está todo mundo na igreja bonitinho, ele separou, está pregando bonitinho, ele é o maior grosseirão dentro de casa. E aí? O homem é aquilo que eu vou voltar lá atrás um pouquinho. Ele tem que morrer. Outra coisa, ele tem que ter a graça de Deus. Muitas vezes, o que eu falei lá atrás? Eu falei, olha, o homem, ele casa, ele acha que ele é dono da mulher. Ele pode falar o que quer. Da forma que quiser. Da forma, ele acha que ele é o dono. É como o império do Nabucodonosor. Quer que a mulher pense como ele. Como ele. Porque ele se apaixonou por uma mulher que pensava diferente dele. Pensava diferente. Que atraiu ele. Então eu acompanho alguns casos em que a maioria das mulheres, os homens querem por tudo quanto é jeito que elas sejam da forma que ele quer que elas sejam. Entendeu? Mas não será. Mas não será. Nós temos que ter a compreensão, o diálogo, a maturidade. Porque hoje, o que está gerando a depressão dentro dos lares? É isso que nós estamos falando aqui. As mulheres oprimidas. Oprimidas, e nós, os maridos, muitas vezes não temos a sensibilidade de ouvir, não ser tão duro. Outra coisa, da liberdade mais. Hoje, é claro que as mulheres têm muita liberdade. Se nós olharmos aí, tem 28 países hoje. Mas não tem a liberdade de serem ouvidas pelos maridos, quando se fala de problema. Mas é porque eu gosto de falar assim, nós, né? Nós achamos que mandamos. Nós achamos que somos dono da situação. Eu mando, tem que ser do meu jeito. Mas está errado. Está errado porque, se nós olharmos para a Bíblia, Jesus comparou a mulher, no sentido de igreja, a noiva. E ele que é o noivo. E se nós formos olhar hoje, o que eu sou hoje? Eu sou a noiva de Jesus. Olha como que é tremendo o sentido da teologia. Agora, se nós formos olhar no pé da letra, eu sou o quê? Eu não sou o Maurício Santana. Eu faço parte da noiva de Jesus. E eu tenho que me comportar como tal. E eu estou comportando? Só de eu estar oprimido? Ofendendo a esposa, não deixa ela falar? Até porque Deus, a Bíblia diz que Deus é o cabeça de Cristo, Cristo cabeça do homem e o homem é a cabeça da mulher. Eu acho que Deus realmente é a cabeça de Cristo. Né? É o Senhor. Mas esse Cristo ser cabeça do homem está falho, porque eu acho que os homens não estão obedecendo isso, não estão deixando Jesus ser o cabeça, porque o que a gente está vendo na igreja, está havendo separação, está havendo opressão, as mulheres, muitas mulheres estão insatisfeitas, tentando obedecer, ser submissa, entendeu? E os homens... Outra coisa, quando você chega no livro de Pedro, Pedro fala o seguinte, que a mulher, ela ganha muitas coisas, faz tudo sem palavra. Agora, a mulher é a coroa do marido. O que é uma coroa hoje, para você? Honra. Pois é, mas o que tem numa coroa? Pedras de diamante, ouro. Imagine pedras aí, imagine. É uma coroa. Aquela coroa colocada na cabeça da mulher. Quer dizer, a mulher é essa coroa. Riqueza. Não sei se pode usar a palavra aqui, talvez alguém interprete. Ostentação. Porque hoje a gente está com esse lado também de ostentar muito. E não ter humildade. Vamos pegar essa palavra. Honra. Agora, qual é o homem, preste atenção, qual é o homem que vai colocar uma melancia ou um abacaxi na cabeça? Nenhum. Ninguém. Então, a mulher ela tem que ter consciência que ela é essa coroa, que brilha, que honra, que vai fazer o homem feliz, que vai abençoá-lo, é uma amiga, é uma companheira. Agora, se o homem fugir desse padrão, não tem como nós explicarmos aqui. Porque quem está fora do padrão, ele tinha que ser, era morto. Exterminado. Essa palavra exterminar não é bom, não. Porque exterminar no nosso idioma é não existir mais. E nós temos vida do outro lado. Não pode. Presta bem atenção, você que está nos assistindo. Eu quero agradecer a tua audiência, eu quero agradecer você estar aqui conosco. Mas nós vamos ter muito mais no próximo programa, porque nós vamos trazer outros 2 temas aqui muito interessantes. Nós vamos falar aqui sobre a família, em que eu quero que você se envolva e participe conosco. Até mesmo nós podemos falar aqui de... Vamos ver o próximo tema aqui que nós podemos falar? Nós vamos já continuar esse tema da família. Lá na eternidade nós vamos conhecer uns aos outros. O marido vai conhecer a mulher lá na eternidade? Vamos falar daqui a pouquinho no próximo programa. Eu espero você, porque o Maurício Santana, nosso pastor abençoado, amigo querido, polêmico, vai estar conosco e eu te espero lá.